Meus queridos, amados irmãos, graça e paz. Nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra baseada no texto de 1 João, capítulo de número 2 e o versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero trazer aqui uma breve reflexão sobre esse texto. Jesus é o nosso advogado. Jesus, ele veio para um fim. Jesus veio para uma missão e Jesus cumpriu essa missão. Jesus realizou com perfeição a missão do Calvário. Esse texto de 1 João, o primeiro versículo, ele fala exatamente da obra expiatória, do plano salvífico, do resgate que Deus fez através de Jesus para perdoar os pecados da humanidade. E isso traz para nós um assunto muito vasto, um assunto muito grande. Eu gosto deste tema na Bíblia acerca do pecado, porque é um tema atual e muito apropriado para os nossos dias. Toda esta carta, ela está impregnada de horror e ódio, temor e repúdio ao pecado. João espera que os crentes sejam preservados do ensino dos hereges, que não caiam em pecado. Precisamos ressaltar, entretanto, que a perfeição moral absoluta é impossível de ser conquistada nessa vida. O perfeccionismo não é bíblico. Precisamos distinguir entre perfeição posicional e perfeição processual. Somos perfeitos em Cristo. Colossenses capítulo 2 e o versículo 10. Filipenses 3:15. Mas ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. A santificação é um processo gradual. A perfeição obtida em Cristo é operada gradualmente em nós. Isso, 2 Coríntios, capítulo de número 7 e o versículo de número 1. Esse processo só é terminado na glorificação. Nós estamos passando por um processo. E este processo se chama o processo da purificação. Nós fomos tirados do lamaçal de lodo, aonde ali estava o pecado dominando a nossa vida. E Cristo nos salvou, nos tirou, nos resgatou deste mundo de iniquidade. E agora nós estamos em Cristo. John Stott está correto quando diz que é importante manter essas duas afirmações em equilíbrio. É possível ser demasiadamente indulgente e demasiadamente severo para com o pecado. A indulgência demasiada grande seria quase encorajar o pecado no cristão, salientando-se a provisão de Deus para o pecador.
Uma severidade exagerada, entretanto, seria negar a possibilidade de um cristão pecador ou recusar-lhe o perdão e a restauração. Ele cair em duas posições extremas são contestadas por João. É preciso tocar a trombeta e alertar que o pecado é maligno e jamais deve ser incentivado ou tolerado. O pecado não deve ser tolerado, mas combatido. Precisamos nos levantar e ensinar contra o pecado. O pecado ele é uma prática progressiva no homem. O pecado ele começa, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ali está tipificando, está trazendo alusão a este processo. Esse processo que o pecado toma e vai fermentando, causando mais pecado e causando até chegar à iniquidade. O pecado ele tem que ser combatido e isso só pode ser combatido pela pregação da palavra e pela renúncia ao mundo de iniquidade que o homem vive. Somente através da renúncia, através do perdão, através da obediência, através do conhecimento do que é o errado, o pecado é combatido. É preciso tocar a trombeta e alertar que o pecado é maligno e jamais deve ser incentivado ou tolerado. Cristo morreu não para nos salvar em nossos pecados, mas dos nossos pecados. Entretanto, aqueles que fecham a porta da esperança para os que são surpreendidos no pecado estão também em desacordo com a palavra de Deus. O propósito de João é que os crentes não pequem, mas se pecarem, eles têm Jesus, o advogado. Ele é a propiciação para os pecados do homem. Somente Cristo, ele traz o livramento dessa prática que é o pecado. Jesus é o nosso advogado. Ele não veio para defender nossas virtudes, mas para expiar nossas culpas e nosso pecado. Jesus não veio para defender nossas virtudes, até porque quando o homem caiu em pecado, logo o homem se tornou caído. A natureza do homem se tornou pecaminosa, se afastou de Deus, e o homem veio fazer a expiação dos pecados do homem. Jesus não veio para mostrar nossas virtudes, mas para apontar os nossos pecados. Jesus, ele é a expiação, ele tem o resultado para tirar, distanciar, apagar o pecado do homem. Jesus, como nosso advogado, não defende que somos inocentes, nem aduz circunstâncias atenuantes, reconhece nossa culpa e apresenta a sua obra vicária como a base da nossa absolvição. A base que Jesus apresenta para nós é a obra de Jesus Cristo
ela é a base que nós temos como fundamento, que a partir da vida e morte e ressurreição de Cristo, nossos pecados são perdoados em Cristo. Jesus, como nosso advogado, não veio buscar justos, mas pecadores. Ele veio para os enfermos e não para os sãos. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não veio para os sãs, para aqueles que não têm, que acham que não têm pecados e que não se voltam para Deus. Jesus não veio para aqueles que rejeitam a obra do Calvário. Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam ser perdoados em Cristo Jesus. Jesus não veio para dizer que temos méritos de Deus para sermos absolvidos, mas das virtudes e eficácias de seu sacrifício em nosso favor. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Efésios 2, 8 a 9. Jesus, ele fez a obra do sacrifício. Jesus, ele pagou todo o sacrifício em prol de nosso resgate. Não somos aceitos por Deus pelas obras que fazemos, mas pela obra que Cristo fez em nós e por nós. Agora, perdoados, generados, vivificados em Cristo, nós somos aceitos em Deus. E a Bíblia diz que nós estamos agora assentados em lugares celestes e Deus ouve de nossos lábios a nossa oração. Jesus não veio para dizer que somos inocentes. Longe de defender nossa inocência, Jesus reafirma a nossa culpa. Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18 e o versículo de número 4. Jesus, ele não veio passar a mão para que o homem continuasse em delitos de pecados. Não, Jesus veio trazer uma conscientização de que o homem precisa do perdão de Deus para os seus pecados. Só aqueles que reconhecem seu pecado, que estão desesperados por causa de seus pecados, encontram alívio do perdão e alegria da reconciliação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente aqueles que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que precisam de Deus, somente esses encontram em Jesus alívio e o perdão para a sua alma. Jesus não veio para dizer que somos livres do pecado, da escravidão. O pecado é uma prisão. Jesus disse que quem pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado, ele é uma prisão que aprisiona o homem. E Jesus é o nosso advogado. A palavra advogado no grego é parakletos, que quer dizer do lado. E Jesus está do nosso lado para defender as nossas causas diante de todas as acusações que o inimigo faz da nossa vida. Jesus é o nosso advogado. Há pessoas
cultas que ainda estão que ainda são escravas do seu pecado. Somente Cristo liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ele mesmo disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Só aqueles que reconhecem culpados, perdidos, condenados, é quem pode ser livres e salvo por Jesus. Somente aqueles que reconhecem que o pecado está no homem, que está em nós. Somente esses reconhecem que Jesus é a nossa propiciação. O pecado que Jesus aboliu de nós teve um preço. A propiciação está ligada ao sacrifício do Antigo Testamento. Animais eram sacrificados e o seu sangue foi derramado como pagamento pelo nosso pecado. Levítico 16, 14 e 15. Os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justiça, a ira de Deus pelos nossos pecados, e desvia essa ira de sobre nós, apaziguando a Deus e nos reconcilia com Ele. Isso está em Romanos 3, 25, 26, 1 Pedro 2, 24, 3, versículo 18. Jesus, ele fez este ato de propiciação para que agora nós temos Cristo como o nosso advogado. E João está escrevendo esta carta e trazendo um assunto que é atual, um assunto que é para os nossos dias. João está trazendo uma conscientização. João, no tempo todo, nesta carta, ele traz uma conscientização para o homem, de que o homem é pecador, o homem precisa do perdão do Senhor Jesus. E ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, Jesus está como quem pedindo: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, vivam sem pecados. Filhinhos, não abram mão da vossa santificação, da vossa vida para o pecado. Mas aí ele diz assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Se alguém pecar, ou seja, João está abrindo aqui um leque e dizendo: olha, se vocês não conseguirem, se vocês pecarem, lembram que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso advogado. E o que é isso para nossa vida? O que é que João está dizendo em relação à nossa vida, à nossa obediência, ao nosso estágio de convivência no reino de Deus? João está querendo dizer assim: olha, não se entristeçam ao ponto de abandonarem o evangelho e dizer que eu não posso, não dá, eu não vou conseguir, não vai dar certo, é muito difícil. João está indo contra este pensamento e dizendo: lembrar que vocês têm um advogado. E para que serve um advogado? Um advogado é para julgar a causa de alguém. Jesus,
é aquele que julga a nossa causa. Quando nós pecamos e pedimos perdão, o nosso pecado é perdoado em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 5. Examinai a vós mesmo, examinai-vos a vós mesmo. Constantemente nós precisamos estar nos autoavaliando, nos autoexaminando. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Cristo Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você se examina? A sua consciência diz que você está reprovado? Então, faça aquilo que João está dizendo. Filhinhos, lembrai-vos que vós tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Jesus, ele é aquele que perdoa pecado. E Paulo está dizendo aqui, se examinais, se é que vós já não estáis condenado. Existem muitas pessoas que às vezes vai cometendo, vai abrindo espaço na vida para o pecado. E quando pensa que não, o pecado já dominou e a mente dele já está cauterizada. A mente dele já não vê, não sente mais a necessidade do perdão. Nesse caso, João está dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrai que vós tendes um advogado, Jesus Cristo. Que possamos meditar nas Escrituras e vivê-la em obediência à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.